Amém, queridos? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo de Apocalipse. E você que está com sua Bíblia, eu lhe aconselho a pegar um caderno, caneta, para anotar, porque haverá bastante detalhes. E hoje nós vamos começar a introdução do livro. Lembrando que recentemente nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, que é o Apocalipse no Antigo Testamento, e todo o estudo do Apocalipse, ele precisa ser compreendido a partir das 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel, elas são chaves, elas são extremamente importantes para que a gente possa entender que período nós estamos vivendo e o que nós iremos viver. Só recapitulando, quando Daniel ele está ali no cativeiro em Babilônia, ele está buscando, e qual é o clamor de Daniel? Senhor, por que é que nós estamos aqui? E quando é que nós vamos sair desse cativeiro? Porque o Senhor nos trouxe para o cativeiro. E quando nós iremos para o cativeiro? E enquanto Daniel está ali buscando, o Senhor começa a dar visões para Daniel, e aquilo que nós chamamos de visões noturnas, e Daniel não entende essas visões, e ele entra num propósito de consagração e oração, e 21 dias depois, o anjo Gabriel, ele vem trazer para Daniel a revelação, e essa revelação começa ali no capítulo 9, vai pelo capítulo 10, e é tremendo. Eu quero até lhe estimular a ler o livro de Daniel, porque você vai conseguir entender muitas coisas que nós já estamos vivendo, coisas que já aconteceram e coisas que estão acontecendo. E quando o anjo vem, ele diz: Daniel, homem muito amado, você é muito amado. Desde o dia que você se aplicou a buscar o Senhor, veio a resposta, mas por conta de uma batalha no reino do Espírito, no segundo céu de Babilônia, por conta do príncipe da Grécia e da Pérsia, que eram dois principados naquele momento que atuavam naquela região, a resposta ela demorou, e o Senhor mandou um reforço, e agora o anjo Gabriel, que Daniel chama de o homem Daniel que veio voando, ele traz para ele a revelação, ele traz para ele toda aquela revelação, e aí ele está dizendo: Senhor, quando é que nós vamos sair do cativeiro de Babilônia? Só que Deus traz uma revelação muito maior. Deus, ele vem trazer, ele diz: não, Daniel, não é só a respeito de quando vocês vão voltar, mas 70 semanas, em 70 semanas, Deus resolve 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, Deus resolve todo o problema do seu povo. Vocês vão voltar do cativeiro, a cidade vai ser reconstruída, e ali ele divide em semanas de anos, e primeiro são 7 semanas de anos, depois ele fala de 62 semanas de anos, e 1 semana de anos. Então, 7 semanas de anos, 49 anos, que é exatamente o 50º, é o jubileu, e nessas primeiras 7 semanas de anos, ele diz: vocês vão voltar, Jerusalém será reconstruída, o templo vai ser reconstruído, vocês vão voltar do cativeiro, o Senhor vai dar uma ordem, e a contagem vai começar do momento em que a ordem for dada para a reconstrução da cidade santa. Então, no momento em que a ordem foi dada para que a reconstrução fosse feita. Do momento que foi dada até o final da reconstrução, deu 49 anos. Nesses primeiros 49 anos, os muros da cidade foram reconstruídos, o templo foi reconstruído, o povo voltou do cativeiro,
e a cidade voltou a ter vida novamente. E aí depois, um período de 62 anos, de 62 semanas de anos, que ele corresponde exatamente a quando o Messias, o ungido do Senhor, viria e ele seria morto. E aí depois da morte do ungido, mais uma semana de ano, Deus resolveria tudo. Então ele falou, em 490 anos, tudo vai terminar. O que acontece é que quando Jesus vem, Deus, o que ele faz? O que o Senhor faz? O Senhor endurece o coração do seu povo Israel, dá uma pausa nesse tempo, então ela para na 69ª semana, ou seja, 69 semanas já aconteceram para o povo de Israel. Deus cumpriu tudo aquilo que ele falou. Quando o Messias vem, o Senhor dá uma pausa naquele relógio, porque se ele não dá uma pausa, não haveria nenhum espaço para você e para mim. E essa pausa, ele põe de lado o seu povo, lembrando que Deus é o Deus de Israel. Deus é o Deus de Israel. Guarde isso. Deus é o Deus de Israel. Eu e você fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós fomos enxertados, nós éramos a oliveira brava e fomos enxertados, porque Deus é o Deus de Israel. Deus não é o Deus dos gentios. Nós fomos enxertados por causa de Jesus, através de Jesus, nesse período que nós estamos vivendo, chamado graça. O que é a graça? A graça foi esse momento que o Senhor para o cronômetro das 70 semanas, e aí vai ficar faltando uma semana de anos, 7 anos. Guarde bem, 7 anos. Então, no momento em que Jesus morre, parou o cronômetro e abre uma nova contagem, que essa era chamada Era da Graça. A Era da Graça é essa era que vai desde Jesus, da morte de Jesus, até quando completa, o Senhor diz que quando a plenitude dos gentios, quando o número final dos gentios, quando a plenitude dos gentios finalizar, o Senhor, ele fecha essa porta chamada Porta da Graça e o cronômetro volta a contar agora para Israel, a última semana para Israel, que é a última semana logo depois do rapto dos vencedores, quando a plenitude dos gentios, quando o último gentio for salvo, eu não sei se é hoje, se é amanhã, que dia que vai ser, mas a hora que o último gentio for salvo, a hora que o último gentio entrar, a hora que o último deles entrar dentro daquilo que Deus estabeleceu, fecha a porta. E quando fechar essa porta, recomeça a contagem das 70 semanas. E essa última semana não tem mais nada a ver com gentios, não tem nada a ver mais com ímpios, com o mundo. É a última semana para o povo de Israel. Tudo que vai acontecer é o regresso do Messias para resgatar o povo de Israel no final da grande tribulação, tá? Então é muito importante a gente entender isso, a gente compreender essas coisas, porque nós estamos vivendo exatamente nessa época. Um outro assunto muito importante que nós também introduzimos há algumas semanas atrás foi quando nós falamos sobre a diferença entre salvação e reino, entre os crentes vencedores e aqueles que são crentes salvos, mas que não são vencedores, são crentes derrotados, que o rapto ele virá para os vencedores, ou seja, o rapto que vai acontecer quando começar a contagem dos 7 anos, quando o Espírito do Senhor Deus for tomado e a porta da graça se fechar, ele vai acontecer para a igreja vencedora. Não é o rapto, não é para toda a igreja. O rapto é para os vencedores, é o filho maduro. Nós vamos ver isso muito em Apocalipse capítulo 12,
quando você vai ver o filho maduro, ou seja, o vencedor, ele nasce e ele é arrebatado direto para o céu, ele é tomado, ele é tirado daqui. E Jesus, ele coloca isso de uma forma muito clara. E antes da gente começar a leitura de Apocalipse 1, vale a pena a gente voltar. Abra sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36, ok? Mateus 24, 36, e ele diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o próprio Jesus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Olha Jesus dizendo: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Olha que interessante. Jesus está comparando aqui a tipologia de Noé, é uma tipologia da própria salvação, do próprio rapto da igreja, a tipologia dos dias de Noé. A Bíblia diz que Deus manda Noé preparar um meio de salvação para uma geração que estava corrompida, uma geração que estava extremamente corrompida, e o meio da salvação era a arca. Enquanto Noé estava construindo aquela arca, era como se ele estivesse pregando as boas novas, que ele estava dizendo: o Senhor virá para julgar, trazer juízo, e a ira de Deus virá sobre a terra. E aqueles que quiserem ser salvos, venham trabalhar comigo nesse projeto, para você poder entrar na arca. Mas as pessoas achavam que Noé era um maluco, era um louco. Por quê? Primeiro que eles nunca tinham ouvido falar em chuva, dilúvio, e nem num barco daquele no meio do deserto. Que barco? Que é isso? Para que isso? Da mesma forma, o evangelho, quando é pregado, muita gente acha que você é um louco, que nós que aguardamos por esse dia da redenção somos loucos. Às vezes nossos parentes nos tratam como loucos, nos tratam como pessoas. Por quê? Porque o mundo vive numa agitação, o mundo vive num processo. Jesus disse que eles bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento, viviam uma vida ali normal, ninguém prestava atenção no que Noé estava fazendo. E aí o que aconteceu? Quando terminou a obra da arca, a arca está pronta. Quando é que termina o processo da graça? Quando a arca fica pronta. Porém, só percebe a arca pronta quem está envolvido no processo. Ninguém mais percebeu. Quando a arca ficou pronta, a palavra de Deus diz que o Senhor chamou Noé para entrar com a sua família na arca. E eles entraram e ninguém percebeu. Jesus está falando, assim vai ser. Olha, deixa eu só mostrar para você. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 7. Versículo 8, 9 e 10. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, exatamente como Deus havia orientado a Noé. Bicho entrou, tudo entrou. Daí, passado 7 dias, desabaram grandes águas do dilúvio sobre a terra.
quanto tempo levou desde que Noé entrou na arca e começou o dilúvio? 7 dias. Quanto tempo vai levar do rapto dos vencedores até o final da grande tribulação e a volta do Filho do Homem? 7 anos. Olha só. Jesus diz: assim vai ser, vai acontecer. Muita gente não vai nem perceber o rapto, porque o número dos vencedores que serão raptados nesse primeiro rapto provavelmente não vai ser um número tão grande a ponto da terra sentir a sua falta. Provavelmente. Porque Jesus disse que será como nos dias de Noé. Noé entrou na arca, e quando Noé entrou na arca, ninguém percebeu. Agora, a pergunta que eu lhe faço: o que aconteceu após Noé entrar na arca e Deus fechar a porta da arca? Nada. A terra continuou do mesmo jeito. As pessoas só foram perceber o que estava acontecendo 7 dias, quando as águas do dilúvio caíram de vez. Então, muitos crentes vão continuar sua vida normal, vão para os cultos, porque nem vão perceber que os vencedores foram arrancados. Mas olha o que Jesus diz, versículo 40 do capítulo 24: 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos vocês esperam. Agora, apóstolo, aqui está dizendo que 50% vai e 50% fica? Não, em nenhum momento está dizendo isso. Aqui está dizendo que, primeiro, para ser raptado tem que estar envolvido no trabalho. Volte para o texto, versículo 40. 2 homens estarão aonde? Na lavoura. Jesus está colocando aqui, ele disse: rogai ao Pai para que mande trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está dizendo: ei, vai ter 2 homens trabalhando na lavoura. Então, o primeiro passo para fazer parte desse grupo de vencedores é estar envolvido no trabalho. Olha aqui, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. O que o moinho faz? O moinho amassa o trigo para fazer a massa. Olha só o pão, na palavra. Mulheres envolvidas, a igreja envolvida na palavra, produzindo alimento. Então, a primeira coisa que já se exclui, a maioria daqueles que só vão à igreja para assistir o culto, buscar sua bênção e voltar para casa. Então, esse primeiro grupo já exclui, porque quem não estiver envolvido na construção da arca nem vai perceber. Agora, quem está envolvido no trabalho, pode ser que haja gente envolvida no trabalho cuja intenção do seu coração não seja correta. Porque tem gente envolvida no trabalho, na obra de Deus, que a intenção do seu coração não é correta. Por isso que um vai, o outro fica. Por exemplo, eu posso estar envolvido na pregação do Evangelho por paixão às vidas. Eu posso estar envolvido na pregação do Evangelho para benefício meu. Eu posso estar envolvido no Evangelho para meu benefício, para aparecer, para enriquecer, para fazer, para tudo isso. Então, qual é a intenção? Porque Deus sonda a intenção dos corações. Alguém pode estar envolvido no louvor da igreja porque é um adorador,
outros porque querem aparecer, porque querem tocar. Então, um vai, o outro fica. Vocês estão entendendo? Mas isso não está dizendo que quem fica não será salvo. Quem fica vai passar pelo fogo da prova para amadurecer. Porque aquele que começou a boa obra, guarde isso, aquele que começou a boa obra vai completar essa obra. O apóstolo Paulo diz que muitos serão salvos como que através do fogo. Então, o que nós precisamos entender é que o arrebatamento da igreja é para os crentes vencedores. Ao vencedor, vou lhe dar o direito de assentar-se. E nós vamos ver isso muito em Apocalipse, quando nós estivermos estudando sobre as igrejas. Ao vencedor, eu vou lhe dar o reger as nações com cetro de ferro, com vara de ferro. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está dizendo, vocês estão entendendo isso? Se o proprietário de uma casa soubesse quando o ladrão vem, porque o rapto será como um ladrão. O Senhor virá e levará o seu povo, os vencedores. Lembra das 10 virgens? As 10 virgens estavam preparadas para o casório. Todas elas vestidas de branco, vestes nupciais, pronta para casar. Todas elas tinham lâmpadas, todas elas dormiram. Mas quando acordaram, só 5 delas tinham azeite suficiente. 5 foram, 5 ficaram. Então, isso mostra a diferença entre os vencedores e os derrotados. Mas nós não estamos falando aqui, e você que participou do estudo de salvação e reino, você percebeu claramente que a igreja derrotada não significa dizer que está condenada ao inferno. Não, não tem nada a ver. Mas está condenada a amadurecer em tempos de tribulação, em tempos de angústia, em tempos que, se você quiser entender o que é esse tempo, leia Joel. Leia Joel, capítulo 2, você vai começar a ver o tanto que será doloroso. Tempo de choro, tempo de clamor, tempo em que os céus, o sol vai enegrecer, a lua vai ser de sangue, tempos de muita confusão, mas que o Senhor vai colher os seus vencedores, ok? Então, esses vencedores, a primícia da colheita irá direto para o céu. E durante esse período da falsa paz dos primeiros 3 anos e meio, alguns amadurecerão e serão arrebatados. Então, vai haver vários arrebatamentos, até a volta de Jesus, quando ele vai arrebatar o restante da igreja, para encontrar com ele nas nuvens, quando ele estiver voltando, quando ele vier na sua cidade. Porém, quem é que vai sentar na mesa do Pai para as bodas do Cordeiro? Os vencedores. Os vencedores. Então, as bodas do Cordeiro não são para qualquer um. A porta da festa é a salvação. Mas as roupas da festa são as nossas obras. A salvação é graça, mas se tornar um vencedor, obras. Eu só vou poder entrar nesse reino pelas minhas obras, obras de justiça. Anote algo que eu quero lhe dizer, nós vamos falar mais detalhadamente disso lá na frente. A maioria de nós acha que a morte aperfeiçoa as pessoas. A morte não tem o poder de aperfeiçoar ninguém. Do jeito que você morreu, é o que você vai levar. As obras que eu tiver, eu vou levar. As que eu não tiver, eu também vou levar. E muitos de nós seremos ali acolhidos, seremos galardoados, e outros serão disciplinados. Então, a morte não tem o poder de aperfeiçoar ninguém.
É a disciplina do Senhor que vai aperfeiçoar muita gente que morreu. Além de não ter obras de justiça, ainda tinham obras de injustiça. Nós estamos falando de filhos. Filhos. Então, ponha isso na sua cabeça, porque a maioria de nós acha que porque alguém morreu, ficou bom. A morte não aperfeiçoa ninguém. O que nos aperfeiçoa é a vida de Cristo e a ação do Espírito Santo na nossa vida. O que nos aperfeiçoa é aqui, ou a disciplina de Deus. Muitas vezes é melhor ser disciplinado aqui e aperfeiçoado do que aguardar para ser disciplinado durante o milênio. Então, eu quero abrir a mente de vocês, porque o tempo que Deus tem para nós é agora. Jesus disse: entendam isso, fiquem igualmente alerta, pois os filhos do homem virá no momento em que menos esperais. Fiquem, versículo 44, igualmente vós alertas, pois o filho do homem virá no momento em que menos esperais. A maioria dos crentes estão preocupados com o que virá depois, quando poderiam estar se preocupando com o que podem fazer agora. A maioria tem medo do Apocalipse. Quando você tem medo das coisas futuras, é um sinal de que algumas coisas na sua vida precisam mudar. Porque o apóstolo Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer, lucro. Porque eu tenho uma coroa da justiça me aguardando. Ele tinha consciência de que ele desgastou a vida dele na obra de Deus. Desgastar a vida na obra de Deus é algo tremendo. Por quê? E aqui eu quero abrir um outro parênteses. Existe uma diferença muito grande entre o serviço na casa do Senhor e a obra de Deus. O serviço é aquilo que eu faço para Deus e nem sempre Deus me pediu. Tem muita gente fazendo um monte de coisa para Deus que Deus não pediu, está ficando cansado, está ficando frustrado, está ficando aborrecido. Por quê? Porque estão ali cansados, perderam a alegria do primeiro amor. Por quê? Porque estão sacrificando, fazendo coisas que Deus não pediu. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é o que Jesus faz através da minha vida. Primeiro, eu preciso me colocar à disposição dele. Eu preciso entender onde ele me quer e como ele quer. Porque quem faz serviço quer ser glorificado pelos homens. Quem faz a obra já está sendo glorificado pelo Senhor, porque é ele fazendo em nós. Jesus disse algo, guarde isso, é muito forte. Ele disse: eu estou edificando a minha igreja. Edificar é construir. Eu estou construindo a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus nunca mandou você ou eu edificar a igreja dele. Jesus nunca mandou você defender a igreja. Tem gente fazendo besteira a pretexto de estar defendendo a igreja, ferindo o corpo, machucando, julgando, acusando. E isso é serviço. Isso é serviço. A obra de Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque é Jesus fazendo através de mim. E muitas vezes Ele quer me colocar num lugar onde talvez ninguém nunca nem vai me ver. Mas quando eu chegar lá, diante dele, Ele vai dizer: servo bom e fiel, te coloquei no pouco e no muito vou te constituir. Porque quem está envolvido na obra de Deus não quer crédito dos homens, não está procurando aparecer, o coração está puro, porque o prazer é ser instrumento do Senhor. E qual é a obra de Jesus na terra? Evangelizar, ganhar vidas, cuidar de vidas, consolidar vidas, crescer. Muita gente está envolvida num monte de atividade na igreja que não tem nada a ver com isso que Jesus quer. Então, queridos, guardem uma coisa, pare e pense, porque quem está envolvido na obra de Deus não tem canseira nem enfado, mas quem está cansado é porque está fazendo serviço. Serviço é aquilo que o homem faz, que a religião faz. Serviço
é o que gera disputa. Serviço é o que faz algumas pessoas acharem que são donos de pedaços da igreja, que são donos de ministérios, são donos disso, donos daquilo, dono de pessoas, dono das vidas. É isso que gera o serviço, porque quanto mais faz, mais aparece, quanto mais aparece, mais poder tem, quanto mais poder, mais domínio. Você acha que Jesus quer isso? Nunca, nunca. Então a gente precisa entender isso. As vidas são do Senhor, as vidas são do Senhor, queridos. Você que é da Macéia sabe, quando alguém quer mudar de igreja, nós chamamos lá na igreja, no dia da ceia, abençoamos. Sabe por quê? Porque nós não somos donos de ninguém. Nós não somos donos de ninguém. Essa coisa de querer ser dono dos outros é doutrina dos nicolaítas. É gente querendo cercear a gente falando, tudo bem, você vai sair daqui, eu vou te amaldiçoar. Você vai perder tudo. Quando você perder tudo, você não tiver mais nada, você vai voltar para cá. Meu Deus, que história é essa? Isso é serviço, é domínio. É domínio. Domínio do homem sobre o homem. Jesus disse, não, sou eu que estou edificando a minha igreja. Então os vencedores são aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor, que estão envolvidos lá na lavoura do Senhor, estão envolvidos no moinho fazendo pão, a palavra, envolvidos com a palavra, envolvidos com o evangelho, envolvidos com a colheita, envolvidos. Então eu quero que você entenda isso, porque a grande pergunta que eu faço para você é: precisa alguém lhe laçar para você se envolver e você ainda achar que isso é demais? Nós fomos comprados e foi pago um alto preço pela nossa vida. Quanto mais rápido eu amadurecer, mais rápido eu entendo isso. Quanto mais rápido eu amadurecer, mais rápido eu vou entender isso. Eu não sou meu. Eu fui comprado. E antes eu não era meu, eu era do diabo. Eu fazia as coisas que o diabo queria, que a carne queria. Agora eu fui comprado para fazer as coisas que o Senhor quer, que o Espírito quer. E quanto antes eu subjugar a minha carne ao Espírito, mais rápido eu vou entender o que é ser um vencedor. Eu vou viver essa plenitude de alegria e de paz que se manifesta em meio às lutas, em meio às guerras. Você está entendendo? Queridos, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. E muitas vezes as aflições que você passa é a forma que Deus está usando para amadurecer você, para fazer você um crente maduro, uma crente madura, um homem de Deus, um homem firmado em Deus, porque muitas vezes a nossa vida está centrada nos resultados. Se está dando certo, Deus está nisso. Se não está dando certo, Deus não está nisso. Então eu poderia lhe dizer que quando Pedro foi preso, Jesus não estava naquilo. Quando João foi decapitado, Jesus não estava naquilo. Quando a igreja foi martirizada, Deus não estava naquilo. Então olha os nossos conceitos. Olha aquilo que muitas vezes essa superficialidade de evangelho que a gente tem vivido. Por isso que quando nós falamos em Apocalipse, 90% da igreja fica morrendo de medo. Por quê? Porque precisam amadurecer. E por que é importante nós estudarmos a escatologia? Porque a escatologia vai trazer maturidade, vai trazer temor, não é medo, é temor. E ao trazer temor, vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa forma, vai mudar nosso jeito de ser. Nós vamos começar a compreender que o reino de Deus, ele trabalha por um processo hierárquico que tem uma cabeça chamada Jesus. E quem caminha desse jeito está sempre pronto para se sujeitar um ao outro. Por quê? Porque não está nem aí de aparecer. O que eu quero é essa paz de saber, Cristo vive em mim e Ele está fazendo a obra dele na terra através de mim, porque eu sou o corpo. Jesus não tem corpo aqui na terra, o corpo dele hoje é a igreja. Guarda isso. Quando Jesus viveu de forma corpórea, que ele não dormia, ele trabalhava de manhã, de tarde, de noite, ele falava, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele vivia, ele se desgastava para isso. Hoje, ele não está aqui em forma corpórea, mas o Espírito do Senhor, ele e o Pai vieram morar em nós.
Para quê? Para fazer a obra dele, de edificar essa igreja, que não é a Macéia, que não é a presbiteriana, que não é a universal, é muito mais do que isso, é a igreja viva dele. Você está entendendo isso? É a igreja viva dele. E quando nós entendemos essa igreja viva, quando nós começamos a entender esse processo, opa, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ser um vencedor é sair do serviço e entrar na obra, porque o serviço ele está baseado naquilo que você acha que Deus quer que você faça, mas a obra está baseada naquilo que Ele quer fazer através de você. Guarde isso. Saul, ele quis sacrificar, e o Senhor disse: Saul, eu não te pedi isso, eu só pedi que você fizesse aquilo. Ou seja, para não fazer a obra de Deus, ele fez o serviço dele, e Deus o rejeitou. Tem muitos filhos que estão sendo rejeitados, porque a sua obra está sendo rejeitada. Sabe por quê? Porque ela é serviço. Por que tem gente dizendo que está cansado da igreja, cansado disso? Porque você está fazendo o serviço, você está usando o Espírito Santo para fazer o que você acha que Deus queria. Você está fazendo aquilo que você acha que Deus queria, quando você deveria deixar Ele fazer o que Ele realmente quer através de você. Então, dois estavam na lavoura, um foi, o outro ficou. Dois estavam no moinho, fazendo pão, um foi, o outro ficou. Por quê? Porque Deus olha a intenção dos nossos corações. Amém? Ele vê a intenção dos nossos corações. Então, é nesse contexto que vem o rapto. Como eu falei para vocês, a porta da festa é a graça, é a salvação. Mas só vai participar da festa quem tem roupas adequadas. E essas roupas são as nossas obras. Jesus, ele conta uma parábola que a festa estava acontecendo, de repente, o dono da festa falou: amigo, o que você está fazendo aqui nessa festa? Cadê suas roupas? Pegaram ele e lançaram fora da festa. Você pode até entrar, mas se você vai ficar, é outra história. A porta da entrada é a salvação. Mas o que me garante que eu vou participar dessas bodas, que eu vou sentar na mesa, que eu vou participar da parousia do Senhor, da nova Jerusalém que virá do céu para a terra, enquanto nós em 7 anos estamos lá festejando com o Senhor, sentado na mesa dele, aqui na terra, as coisas vão estar virando de perna para o ar, e muitos crentes estarão aqui sofrendo, passando perseguições, passando momentos difíceis, tendo que amadurecer a força. Mas o tempo da tribulação vai gerar um número muito grande de vencedores. Por quê? Porque finalmente muitos vão perceber, muitos vão se lembrar, muitos crentes vão compreender que, meu Deus, Noé falava desse dilúvio, e o dilúvio chegou, porque essa tribulação virá como um dilúvio. E aqui nós não estamos falando de perdição, nós não estamos falando de inferno, de perder a vida eterna. Salvo é salvo e acabou. Nós estamos falando de quem vai reinar e quem não vai reinar. Tem muita gente que está tentando lutar para ser salvo. A salvação é por meio da graça, é da fé em Cristo Jesus. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você já está salvo. Porque com a boca se confessa para a vida eterna e com o coração se crê para a justiça. Então, é isso. Só que isso parece tão fácil que as pessoas querem fazer algo a mais. Mas é só isso? Não é só isso. Sabe o que esse só isso significou? O sacrifício do Filho de Deus. Um inocente pagou o preço da sua condenação. Esse só isso é alguém que pagou algo que você não podia pagar. Porque se você pagasse com a sua vida, você estaria perdido. Então não é só isso, não pense na graça como só isso, pense na graça como tudo isso.
como tudo isso, um presente que você não merecia e que foi dado para você. Agora, pense no reino, como depois que essa graça me alcançou, o que eu posso fazer por aquele que já me alcançou? O que eu posso fazer? Agora sim, as suas obras, porque tem gente que foi salvo e não tem obra nenhuma e quer sentar na mesa do rei e quer ser arrebatado, quer ser vencedor. O Senhor vai tratar com distinção entre aqueles que são e aqueles que não são. Amém, queridos? Entendido isso até aqui, é muito importante essa introdução, que é mais uma recapitulação de coisas que nós falamos, mas algumas pessoas novas aqui talvez não tenham entendido. Agora, nós temos aqui o Apocalipse, e nós iremos estudar 2 pontos principais no livro de Apocalipse. O primeiro deles, está aqui no capítulo 1, é a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus. Marquem isso. A revelação de Cristo e o testemunho de Jesus. Todas as vezes que falarmos Cristo dentro do contexto do Apocalipse, nós estamos falando da divindade do Filho de Deus. Amém? Todas as vezes no contexto de Apocalipse que aparecer o nome Cristo, está relacionado à divindade do Filho de Deus. É o homem glorificado. Jesus veio em carne, em água e sangue. Esse corpo que foi formado antes da fundação do mundo, o mistério, o apóstolo Paulo, o mistério oculto, nem os anjos sabiam que Deus tinha um filho. Um mistério oculto, escondido, guardado. Havia um corpo. Ou você acha que quando o Senhor ele fez o homem, como é que poderia ser o Jesus a imagem do Deus invisível? O que é a imagem de um invisível? Então havia um corpo formado, e esse corpo foi um modelo para o corpo de Adão. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um corpo que o Pai, quando Jesus volta glorificado como Cristo, ele tem prazer. Ele tem prazer nesse corpo, ele vem morar. O Senhor está assentado ali com Deus no trono. Então, às vezes são coisas muito loucas para você entender, mas a gente precisa ir levando essa revelação, porque se você não tiver a revelação, você não é liberto. Jesus não veio como homem, como Deus na terra. Muita gente diz ele era 100% homem e 100% Deus. O que é uma coisa 100% de algo e 100% de outra? 200%. Você está entendendo? Não tem como. Ele veio como homem. Filipenses, anote esse texto e leia depois na sua casa. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Está ali a revelação. Paulo teve essa revelação quando ele foi arrebatado. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Lembra quando nós falamos da parábola do tesouro escondido, que o homem, ele escondeu o tesouro, que é a igreja, e ele vai e ele vende tudo que tem para comprar o campo, porque ele não podia pegar o tesouro sem comprar o campo. Deus não amou você, ele amou ao mundo, ao cosmos, ele amou tudo, ele comprou o campo. A escritura da terra, daqui a pouco você vai ver aqui, está nas mãos de Jesus, do Cristo glorificado. Ele comprou o direito de nos desenterrar, de achar esse tesouro. Amém? Então ele veio como homem, ele morreu, ele ressuscitou e foi glorificado. Então, não é só ressuscitado. Muita gente que ressuscitou morreu de novo. Lázaro ressuscitou, morreu de novo. Ok?
Muita gente que ressuscitou, o filho da viúva de Naim, com certeza morreu de novo. A ressurreição não eterniza o homem. A ressurreição é o primeiro passo. Porém, o que eterniza o corpo é a glorificação. Ok? Isso é o eternizar. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele falou para Maria: mulher, não me dê tempo, porque eu ainda não fui para o Pai. Eu ainda não fui. Eu preciso ir. Então, naquele momento, Jesus ressuscita, mas ainda não está glorificado. Mas logo depois você vê ele caminhando com o corpo em glória aqui. Por quê? Porque as paredes já não detinham ele, não retinham ele. Amém? Vocês estão aí? Eu espero que você me acompanhe bem, ok? Então, quando Apocalipse fala de Jesus, ele está falando desse homem Jesus, esse homem de dores, esse homem que sofreu, esse homem que perseverou em sofrer e pagou o preço na cruz. Ele é apresentado como Cordeiro de Deus, como Filho do homem, como Filho de Deus, como Leão da tribo de Judá. Porém, quando ele fala de Cristo, ele está falando do glorificado, do exaltado, daquele que está em glória, a divindade dele, aquele que cavalga num cavalo branco, que tem uma espada de fogo saindo da sua boca, e que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, quando você ler Apocalipse e você vê exatamente a palavra Cristo, lembre, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes na sua boca, os seus olhos são como chama de fogo, e ele traz nas suas vestes salpicadas de sangue, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele cavalga num cavalo, é o vencedor dos vencedores, é a divindade. Jesus é o homem de dores, é o cordeiro que foi morto, é o homem que se sacrificou. Então vamos ler do versículo 1 ao 8, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. O tempo desses eventos está às portas. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro dentre os mortos, ou seja, é a primeira colheita dos mortos, não porque ele ressuscitou, mas porque além de ressuscitar, ele foi glorificado e voltou para o Pai. Ele é o primeiro, ele é o primogênito. Se ele é o primeiro, é porque tem outros que vão seguir, e o soberano dos reis da terra. Então você percebe que ele trabalha coisas, ele é o primeiro, mas ele é o soberano. Divindade, homem, divindade, homem, divindade, homem. Ele que nos ama e mediante seu sangue, o homem, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória, domínio pelos séculos dos séculos. E amém. Cristo, o glorificado. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todas as vezes que você ouvir
a palavra nuvens é a volta visível de Jesus. Ele tem uma vinda oculta, onde ninguém vai perceber, nós acabamos de falar, e tem a vinda dele visível, que todo o olho verá. Aonde? Nas nuvens. Então, toda vez que a nuvem aparecer, volta visível. Anote isso. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem foram esses que os traspassaram? Os judeus. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, versículo 9 agora, vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João diz: eu sou companheiro de vocês no sofrimento, no reino, ou seja, eu estou na obra. E eu fui para a ilha de Patmos porque eu estou envolvido na lavoura do Senhor, na expansão do reino dele. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, seus olhos como uma chama de fogo, seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Ele está falando de Cristo. Assim que eu admirei, caí aos seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o que vive. Estive morto, olha Jesus falando com João, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus morreu, ele desceu para o Hades. Hades é a palavra de inferno. Quando Jesus morreu, até a morte de Jesus, todos que morriam iam para o inferno. Todos, os patriarcas, todos. Lá no inferno, o que Deus fez? Ele colocou o seio de Abraão e separou do lugar de tormento, mas todos estavam no mesmo lugar. Aonde Jesus desceu quando ele foi morto? Para o inferno, carregando o meu pecado, o seu pecado, mas ele era justo. O inferno não pôde prendê-lo, porque ele era justo. E ele ressuscitou, e ele tomou as chaves do inferno e da morte, e levou cativo o cativeiro. Ele pregou o evangelho para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi, para os patriarcas que estavam no seio de Abraão. E ele levou cativo o cativeiro. Ele tira o seio de Abraão do Hades e leva para o paraíso. Jesus estabelece o paraíso na sua ressurreição. Entendam isso. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Apóstolo, como que o senhor sabe disso? Lembram da parábola que Jesus contou de rico e Lázaro? Morreram os dois e os dois foram para o mesmo lugar, só que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico para o lugar de tormentos. E eles se viam, eles se comunicavam, todos estavam no mesmo lugar, no seio de Abraão e lugar de tormento, um lugar onde havia um cuidado, Deus separou. Mas quando Jesus ele ressuscita,
ele leva cativo o cativeiro. Por isso que Davi, ele profetizou dizendo: não deixará para sempre a minha alma no Hades, no inferno. Ele vai me levar, ele vai me tirar de lá. Amém, queridos? Ele vai me tirar de lá. Então a gente precisa ter isso em mente. E ele diz: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto em eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A Bíblia explicando a Bíblia. Então, primeiro que a gente precisa aqui entender é o que eu acabei de colocar para você. Quando ele trata Cristo, é o glorificado. Jesus é o homem de dores que sofreu, que perseverou em sofrer, pagou o preço na cruz, e ele foi ressuscitado e glorificado agora como Cristo, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vive eternamente, aquele que tem na sua mão direita os 7 candeeiros, aquele que tem olhos como chama de fogo, o Cristo glorificado. Amém? Também Apocalipse trata das coisas que vistes. Então ele está dizendo as coisas que vistes. Quais são as coisas que vistes? Primeiro, ele viu os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas resplandecentes. Os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Que são essas 7 igrejas? É a totalidade da igreja ao longo de toda a vida do homem aqui na terra. A igreja, desde o nascimento em Jerusalém até a igreja do arrebatamento. Ok? Então, são as 7 igrejas e a história da igreja ao longo desses 2000 anos até o arrebatamento. Amém, queridos? E o que mais que ele viu? O Filho do Homem, que é o Cristo vivo ressurreto. O Cristo vivo ressurreto. E terceiro, ele viu as 7 estrelas, que são os mensageiros resplandecentes das 7 igrejas. O líder. Olha que interessante, queridos. E você vai começar a entender como Deus trata as unções, como ele trata as unções, porque lá em Apocalipse 2, ele diz que ele tem as 7 estrelas nas mãos e anda no meio dos 7 candelabros. Se os 7 candelabros são a igreja, Jesus está dizendo que ele anda no meio da igreja. Em todas as igrejas Jesus está. Ok? Guarde isso. Quando nós estivermos estudando as igrejas, você vai perceber: meu Deus, eu achava que é dele. É igreja. É filho. Ele anda. As igrejas podem até não estar mais em Jesus, mas Jesus está nela. Jesus está nela. Ok? Seja para galardoar, seja para disciplinar o filho a quem ele ama. Jesus anda no meio da igreja, mas os pastores da igreja estão nas mãos dele. Então deixa eu dizer algo para você. Nunca tente tocar no ungido do Senhor, porque Jesus anda no meio da igreja, mas os pastores estão nas mãos dele. Isso é muito sério. Por isso que a verdade liberta a gente. A verdade liberta a gente. Quando você vir um pastor, um líder, fazendo besteira, se você não puder orar por ele, fique quieto, porque ele está na mão do Senhor. Jesus está vendo tudo.
E ele vai ter tratamento muito mais severo do que quem está aqui embaixo. Ok? Mas se você tentar tocar, é mais ou menos, sabe o quê? O Benjamin é meu filho. Se o Benjamin fizer alguma coisa errada, eu corrijo ele. Por mais que ele esteja errada e alguém que não é pai dele quiser corrigir, vai se haver comigo. E aí, mesmo que o Benjamin estiver errado, primeiramente eu vou defender ele. É da mesma forma que Deus faz. Ok? Ponha isso aqui, ó. Isso aqui não é privilégio. Isso aqui é determinação. É Ele que faz assim. É o Senhor que faz assim. Então guarde isso. Apocalipse mostra essas coisas. Por isso que quando ele escreve a carta, ele não escreve às igrejas, ao anjo da igreja que está em tal lugar, escreve. Ele escreve ao anjo e o anjo fala para a igreja. As cobranças são para o anjo. As determinações são para o anjo. Os louvores também, para que ele passe para a igreja. Olha que interessante, queridos. Ao anjo. Ele anda no meio da igreja, mas o anjo da igreja está na mão dele. E porque está na mão dele, está mais perto para ele falar. E ele fala, ele corrige, ele estimula, ele elogia, ele galardoa, ele faz tudo. Essas três coisas João viu. Quais são as coisas que vistes? Os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas resplandecentes. O Filho do Homem, que é o Cristo vivo ressurreto, caminhando no meio das igrejas. E as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Que são... isso não é um homem, não é a figura da igreja ao longo da história. A liderança dessas igrejas. Terceiro, as coisas que são. As coisas que são, semana que vem a gente vai começar a ver lá em Apocalipse 2, até o capítulo 3, 22, são as 7 igrejas que se referem à completude da obra de Deus na vida e na história da igreja. Primeiro, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, a igreja que está em Éfeso. Essa igreja é a igreja da fase inicial da vida, os primeiros cristãos do primeiro século. É a igreja que perdeu a alegria do primeiro amor. Uma igreja que começou bem, mas ela se envolveu, era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que não suportava os que se chamavam apóstolos e não eram, mas perdeu a devoção, virou peso a vida, ficou pesada. E ele diz: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então essa igreja é a igreja que nasceu em Jerusalém. Essa igreja foi a igreja que, achando que Jesus viria naqueles dias, vendeu tudo que eles tinham e de repente eles tiveram que ser ajudados pelas igrejas que Paulo estava fundando na Europa. Por quê? Porque eles passaram por necessidades, porque não compreenderam as coisas, porque não conseguiram entender as coisas. Eles se fecharam neles mesmos. Jesus vai voltar agora, vamos fazer aqui, vamos vender tudo, viver junto aqui e esperar a vinda de Jesus. E eles passaram a esperar ao invés de expandir. Eles não entenderam o que o Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ah, tá tão boa, sabe aquela história? Meu Deus, a igreja tá tão gostosa, vamos ficar juntinho aqui. Aí vira um gueto, e o Senhor de repente manda uma divisão para ver se o negócio vai para longe, e a gente acha que é o diabo. Não, quem manda isso é o Senhor, para quebrar essas coisas diabólicas. Que a gente, não entendendo que o princípio da igreja não é ser um lugar agradável, mas é ser um lugar aprazível para Deus. Não é ser um lugar que eu goste, é um lugar que Deus gosta. Guarda isso. Nem todo lugar que você gosta, Deus gosta. Escreve isso. Nem todo lugar que você gosta, que é agradável para você,
é aprazível para Deus e Deus gosta. Cuidado, cuidado, porque quando começa a ficar tudo muito gostoso, esse ministério está tão gostoso, vamos fechar, não vamos deixar entrar mais ninguém não, porque está gostoso demais. Cuidado, porque senão Deus vai mandar uma divisão aí dentro para poder cumprir o propósito dele. E não adianta falar que foi o diabo não, porque o diabo não tem interesse nisso não. O diabo tem interesse em que você se feche e vire um guetinho. Amém, queridos? A segunda igreja, a igreja que está em Esmirna, que simboliza a igreja que foi martirizada. A palavra Esmirna vem da palavra mirra. Mirra era um perfume que era usado no embalsamamento. Então, uma igreja perseguida, nós vamos ver bastante sobre isso. A igreja que até o século IV foi uma igreja martirizada, até que a igreja romanizou. Mas antes da igreja ser romanizada, muita gente foi morta, mas essa igreja, à medida que ela morria, que era martirizada, a palavra ia sendo expandida, porque a mirra, quando você toca nela, fica o cheiro. Então era uma igreja de cheiro suave, de cheiro maravilhoso, e ela perfumava aqueles que estavam ali trazendo perseguição contra eles. Outra coisa, a igreja em Pérgamo, é o momento em que a igreja se casa com o mundo, se tornando uma igreja mundana. A palavra Pérgamo é casamento. Foi quando a igreja começou a romanizar na conversão de Constantino, a igreja do século IV em diante. Logo depois vem a igreja de Tiatira. Aqui é a igreja da apostasia. A igreja que casou com o mundo agora virou as costas para o Senhor. Então ela apostatou da fé, ela morreu, essa igreja morreu espiritualmente, e por 1000 anos a igreja virou um terror. Por quê? Porque o catolicismo apostólico romano se tornou uma das maiores aberrações em nome do cristianismo, e foi ali que veio a Inquisição, foi ali que veio as vendas de indulgência, a idolatria, a perseguição. A igreja se fundiu com a política e ela se tornou um processo do Estado. Então ela se perdeu, ela foi perdendo. Foi ali que as pessoas começaram a criar teses que não são bíblicas, como a tese do purgatório, como um aperfeiçoamento da alma depois da morte. E é daí que vem na cabeça de muitos crentes até hoje que a morte aperfeiçoa alguém. A morte não aperfeiçoa ninguém. A morte não tem o poder de aperfeiçoar ninguém. Essa é uma doutrina errada. Foi ali que a igreja em Tiatira, ela foi cortada da raiz judaica dela. E ela saiu das festas bíblicas e entrou nas festas pagãs. Por isso que até hoje ainda nós temos dificuldade de aceitar as festas bíblicas, porque aquela igreja chamava essas festas de festa dos judeus. A Páscoa é a festa dos judeus, o Pentecostes é a festa dos judeus, o Tabernáculo é a festa dos judeus, portanto, Natal é festa bíblica. A festa da Páscoa agora não é mais a festa de Pessah, mas é a festa do coelhinho, e criaram uma deusa que bota ovo e chamaram essa festa de a festa da fertilidade, e muitas igrejas evangélicas ainda hoje, no dia da Páscoa, põem as crianças para procurar o ovinho de Páscoa e distribui ovo de Páscoa. Querido, você pode dar ovo de chocolate para os seus filhos o ano inteiro, mas em nome de Jesus não chame isso de ovo da Páscoa, porque isso é um pecado. Isso não é a Páscoa. Isso não é a Páscoa. A Páscoa é o sacrifício de Jesus, é a redenção. A Páscoa é o Cordeiro que foi morto para nos dar vida. Mas é claro que tudo isso tem uma dificuldade, porque ficou incrustado dentro de nós. E aí é muito mais fácil celebrar no dia 25 de dezembro a festa do Natal, como se Jesus tivesse nascido lá, e bota um
um velho de barba, com duendes, com uma carroça que voa. E o que isso tem a ver com Jesus? Então, e ninguém pergunta, mas que dia foi que Jesus nasceu? Não vai na Bíblia. Se você olhar, Jesus nasceu em tabernáculo, ele não nasce em dezembro. Então, por quê? Porque essa igreja apostatou, é Tiatira. Depois nós temos a igreja de Sardes. Estamos quase terminando, queridos. É que é muita coisa. A igreja em Sardes. A igreja em Sardes é a igreja do tempo da Reforma Protestante, quando o Senhor começa a tirar de volta a igreja para ele. É a igreja que passa lutas, é a igreja que passa perseguição, é a igreja que parece que não vai dar certo, mas dá, porque é o Senhor que está fazendo essa obra nela. Depois nós temos a igreja em Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja da restauração, é o tempo da restauração da igreja, é a igreja que restaurou os ministérios, e ela passa, porque no tempo de Tiatira, a igreja passou a ter clérigos e leigos. Por isso, a igreja passou a reunir em templos. Antes a igreja reunia em casas. Agora ela tem templos, ela tem lugar, ela tem os clérigos, ela tem os leigos. A Bíblia é para os clérigos. A Bíblia é para aqueles que realmente são diferenciados. Naquela época, no auge da igreja, desse processo da igreja em Tiatira, que é a igreja que morreu, no auge disso, as missas eram celebradas com a Bíblia amarrada num cadeado no púlpito e o sacerdote de costas. Sabe por quê? Porque a Bíblia era uma pérola que não podia ser dada aos porcos. Quando começou a reforma e começaram a traduzir a Bíblia do latim para a linguagem compreensível, muita gente foi morto, muita gente foi martirizado, muita gente foi levado às fogueiras. Por quê? Porque seus filhos estavam estudando a Bíblia. Isso era um sacrilégio, era um pecado, os leigos estudando a Bíblia, porque eram pérolas jogadas aos porcos. Olha a ideia do que aconteceu, olha a deturpação. Por isso que até os dias de hoje, muita gente tem dificuldade de mergulhar na palavra. As pessoas gostam do mover do Espírito, as pessoas gostam de muitas coisas dentro da igreja, mas poucos são achegados à palavra. E o que liberta não é o mover do Espírito, o que liberta o homem é a palavra de Deus. Amém? A palavra liberta. A igreja de Filadélfia trouxe essa restauração. E a última igreja, que é a igreja do arrebatamento, é a igreja de Laodiceia. É a igreja que começa a se perder de novo. Estamos entrando nesse momento, ou seja, vai se concluir o tempo de Deus na história da igreja. Laodiceia é a igreja que ficou rica, uma igreja abastada, uma igreja que não precisa de nada, e Jesus disse para ela: eu aconselho que compres de mim ouro porque tu és pobre, roupa porque tu estás nu e colírio porque tu estás cego. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E essa igreja, se não abrir os olhos, não vai perceber que Noé entrou na arca e a porta foi fechada. Amém, queridos? E por último, as coisas que vão acontecer. A maior parte do livro de Apocalipse está baseado nas coisas que vão acontecer, e estas representam mais de 80% do livro. É uma visão geral das coisas que estão por vir desde a ascensão de Cristo até a eternidade. O cenário ao redor do trono, o Cordeiro e o Leão, Cristo Redentor, o Cristo vitorioso, os 7 selos, as 7 trombetas, a mulher que dá a luz ao filho varão, o dragão vermelho e as 7 taças. Tudo isso, queridos, se o Senhor nos permitir e você estiver aberto, nós vamos ver detalhe por detalhe, ok? E a última advertência do Senhor é a oração do apóstolo em Apocalipse 22, de 6 a 21. Amém, queridos? Então aqui nós terminamos esse primeiro momento. Eu espero que você tenha entendido a maior parte das coisas. O nosso tempo, ele não é suficiente para a gente trabalhar detalhadamente,
mas o meu desejo é jogar luz naquilo que estava oculto, naquilo que estava em escuro, para que você se desperte, para que você acorde, para que você tenha paixão, para que você tenha fome, tenha sede das coisas do Senhor para as nossas vidas. Amém? E aqui nós vamos finalizando essa primeira parte, e quero dizer para vocês, venham para esses estudos, trazendo Bíblia, trazendo caderno e um coração aberto. Não tenha medo de escrever durante a live. Se eu conseguir perceber, apóstolo, o senhor poderia falar um pouco sobre isso? Não tenha medo, eu estou aqui à disposição. Se houver necessidade, contacte. Apóstolo, eu tive dúvidas sobre isso. Vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm o meu contato. Perguntem, porque o que eu quero é, através da palavra de Deus, gerar uma igreja vencedora, um povo vencedor, que você possa realmente trazer isso dentro de si. É claro que à medida que nós vamos entrando no estudo da palavra, vai afunilando, porque nem todos estão abertos para esse conhecimento da verdade. É claro que a maioria das pessoas estão abertas para a minha bênção, para a minha vitória, Deus tem tudo isso para você. Mas se você não conhecer a verdade, o diabo lhe rouba tudo isso e você nem percebe. Nós precisamos dessa verdade que nos liberta e nos preparar para dias melhores, dias poderosos, gloriosos. E a minha oração é que logo, logo você possa dizer como o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus abençoe vocês. Deus possa, através do seu Santo Espírito, trazer mais entendimento ainda sobre todas as coisas. Semana que vem, leia o capítulo 2 e o capítulo 3. Nós vamos entrar nas 7 igrejas, o mistério das 7 igrejas, e nós vamos avançando capítulo por capítulo. Se tudo correr segundo aquilo que Deus está nos dando, nós vamos passar aqui 22 semanas estudando Apocalipse. Se você tiver paciência, desejo, nós vamos mergulhar e a palavra de Deus, ela vai se tornar realmente vida para cada um de nós.